Casa arrumada, agora vascaíno, partiu o mercado. Essa foi exatamente a filosofia de trabalho de Alexandre Matos dentro do Vasco da Gama. Primeiramente, resolver pendências internas. E agora, com quase tudo solucionado, o Vasco vai até o mercado de forma agressiva para trazer reforços. E uma das últimas pendências deste atual elenco era a renovação contratual do técnico que livrou o Vasco da Gama de um rebaixamento nesta temporada de 2023, Ramon Dias. E nesta manhã de quinta-feira, enfim, foi anunciada a renovação contratual do mesmo até o final de 2025. Ramon Dias é do Vasco. Ramon Dias e Alexandre Matos hoje são os dois grandes nomes responsáveis por reformular esse elenco. E é claro, aqui neste Fala Gigante, iremos falar a vocês exatamente tudo o que acontecerá a partir de agora dentro do Vasco da Gama. A gente não vai falar pontualmente sobre reforços nesse vídeo, sobre nomes, mas a gente vai explicar o que o Vasco fará daqui para frente. E a expectativa é que até o próximo dia 6 de janeiro, onde estará iniciando a pré-temporada do Vasco da Gama, o Vasco já tenha reforços dentro do CT Moacir Barbosa. Tudo isso, Vascão, você estará acompanhando, ficará por dentro aqui neste Fala Gigante. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e se inscreva. Você, é claro, que está chegando aqui pela primeira vez, conheça primeiramente o nosso canal, fique ligado no vídeo até o final e caso você goste do nosso conteúdo, da maneira que a gente informa, aí sim você lá último minuto deste vídeo, deixe aí a sua inscrição para ajudar o nosso crescimento. Já você que está aí do outro lado, que está aqui diariamente, assiste ao nosso conteúdo, gosta do nosso canal, porém ainda não deixou a sua inscrição, se inscreva aqui embaixo para ajudar o crescimento do canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, vascaíno, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama, porque uma tarde, para muitos que não gostam de ouvir isso, né? Uma tarde não, porém, uma quinta-feira agitada na colina histórica, como vem sendo nestes últimos dias. E uma quinta-feira que já começou bastante agitada, logo pela parte da manhã, com o anúncio oficial da renovação contratual do técnico argentino Ramon Angel Dias e de toda a sua comissão. Foi concluída a negociação. Nesses últimos dias houve um contato rápido não, né? Mas um contato frequente, um contato forte entre as partes, contato diário, inclusive, de Ramon Dias com Alexandre Matos para ampliação desse vínculo contratual por mais 2 anos até o final de 2025. Nesse momento, Ramon Dias e Alexandre Matos trabalham, é claro, de forma conjunta, visando a reformulação do elenco para a temporada de 2024. A expectativa é que já nesses próximos dias, os primeiros reforços venham a ser anunciados para o Vasco da Gama. A gente vai deixar para falar isso já já, mas pela frente. O próprio Vasco, através de redes sociais, anunciou a renovação contratual, né, do técnico argentino e disse assim, ó, Ramon e Emiliano trabalham junto a Alexandre Matos na reformulação do elenco para anunciar nos próximos dias, através dos veículos oficiais do clube, os reforços que chegarão para somar na construção de um Vasco mais competitivo. Ou seja, torcedor vascaíno, o próprio Vasco da Gama anunciou através das redes que nos próximos dias anúncios estarão acontecendo. A forma de Alexandre Matos trabalhar é exatamente essa, uma forma sigilosa, sem contar para ninguém o que vem fazendo internamente, e a expectativa é que o Vasco, de fato, faça os seus próximos anúncios em breve. Inclusive, através também das redes sociais, o Vasco fez mais essa publicação, onde está escrito Ramon e Emiliano e torcida e Vasco da Gama, todos juntos. Então, uma empolgação muito grande aí sobre a renovação contratual do técnico argentino. Ramon Dias, que tem ao lado, né, os seus auxiliares Osmar Ferreira, Juan Romanazzi, além também, é claro, de Emiliano Dias. Além disso, também conta na sua comissão técnica o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira. Todos esses estarão juntos com Ramon Dias e, é claro, o Vasco da Gama
até o final de 2025. Ramon Dias, nessa temporada de 2023, comandou o Vasco em 24 partidas, conquistou 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, conquistando exatamente os 50% de aproveitamento que era, né, o necessário para livrar o Vasco da queda da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, uma baita de uma informação, uma baita de uma notícia. O Vasco tem o seu técnico renovado. Acredito que isso era, de fato, o essencial a se fazer. Para mim, na minha opinião, não adiantaria nada o Vasco nesse momento estar anunciando vários reforços sem ter a convicção de que estaria na beirada de campo Ramon Dias no ano que vem. Se o Vasco anuncia reforços, mas não tivesse Ramon para a temporada de 2024, acredito que seria um baita de um problema. Ramon Dias é peça mais do que essencial nesse time do Vasco para o ano que vem. Um líder nato, uma pessoa, um profissional que mudou o dia a dia do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa, um profissional que trouxe, né, essa vascainidade, a grandeza, o gigantismo do Vasco da Gama a todo o elenco e foi fundamental para a virada de chave que se deu nessa temporada de 2023 dentro do elenco do Vasco. E é claro, a partir de agora é esperar que o Vasco da Gama possa ter uma virada de chave também em 2024, que o 2023 do Vasco não seja igual ao 2024, ou melhor dizendo, né, o 24 não seja igual ao 23, venha sendo um 24 de conquistas, de o Vasco brigando nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro, brigando por títulos, que seja para conquistar Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que entre para competir e para ser gigante dentro das competições. E o Alexandre Matos, inclusive, né, após o anúncio oficial da renovação contratual de Ramon Dias, ele colocou mais um enigma nas suas redes sociais. O Alexandre Matos é esse profissional que gosta de trabalhar com enigmas. Ele, inclusive, né, num domingo que antecedeu o anúncio dele ao Vasco da Gama, o Vasco anunciou o Matos na segunda-feira de manhã, e num domingo à tarde, quando ainda estava essa dúvida se o Matos viria ou não, o Alexandre Matos colocou uma imagem em suas redes sociais de um foguete saindo assim do planeta Terra, e, salvo engano, uma frase que queria dizer que tinha que ousar, né, você tinha que arriscar, que a vida era feita de riscos. Acredito que foi exatamente essa frase que ele utilizou, dando a entender que estaria, né, de fato, chegando ao Vasco da Gama e saindo de uma situação de segurança do Atlético e vindo para um projeto novo no Gigante da Colina. E agora, nessa parte da tarde de hoje, ele colocou mais uma frase. A frase que diz assim, ó, tire pausas. A vida acontece no intervalo da pressa. Então vamos esperar aí o que vem pela frente, porque Alexandre Matos deixou mais uma dica, mais um enigma para o torcedor vascaíno. E agora vai ser uma virada de chave no Vasco. Ramon Dias, com a sua renovação, foi uma das últimas pendências que o Vasco da Gama tinha. E essa foi uma estratégia traçada pelo Alexandre Matos desde que chegou ao Vasco. Eu sei que nós, e eu falo, e eu me incluo, né, nesse nós, porque eu sou um torcedor vascaíno igual a você que está aí do outro lado. Eu, Lucas, quando vou buscar, apurar, me informar sobre o Vasco da Gama, eu quero saber de reforço. Ontem o Gustavo Scarpa foi anunciado no Atlético. Eu queria que o Scarpa fosse anunciado no Vasco da Gama. E o Vasco até o momento não anunciou ninguém. E o Vasco até o momento, inclusive, pelas informações que nós temos, que é passado para nós, não tem negociações avançadas. Mas isso que é o louco, porque tem. Pode parecer loucura, né? Mas nós que somos da imprensa, nós que apuramos, nós que buscamos informações, não temos nenhuma notícia sobre o Vasco atacando o mercado e avançando em tratativas. O que nós sabemos é que o Vasco fez muitas sondagens. E esses nomes a gente traz a vocês. Mas de forma sigilosa, o que o mercado nos indica, e o que a gente trouxe a vocês, inclusive, né, em uma publicação do próprio Vasco, é que internamente, nos bastidores, o Vasco já está avançado em várias frentes. Vários nomes chegarão à colina histórica em breve. Essa é a forma do Alexandre Matos trabalhar. E o que ele fez? Primeiro, ele chegou no Vasco, ajeitou a casa. O que eu quero dizer em arrumar a casa? Pouco mais de 2 semanas, no cargo de diretor executivo do Vasco da Gama, o Alexandre Matos já tem dias muito agitados, mas não com relação a ir apenas ao mercado e conversar e negociar por chegadas, mas de forma até priorizar mesmo, né? Ajeitar internamente as pendências que aconteciam dentro do Vasco. Tudo isso foi resolvido, é claro, de forma mais eficaz, porque o Alexandre Matos esteve junto com o boarding da empresa norte-americana 777 Partners nessas últimas semanas nos Estados Unidos. E o que ele fez já no Vasco da Gama? Renovou contratos, por exemplo, contrato do Maicon, contrato do Zé Gabriel, a compra dos direitos econômicos do Paulo Henrique por 4.800.000 reais. Além disso, também as saídas de Robson, Sebastião, de Ivan, de Alex Teixeira, de outros atletas que estavam dentro do elenco.
renovação contratual do Rossi, que era de fato apenas um gatilho, mas foi anunciada a sua renovação contratual, o Gabriel Dias, lateral direito, que saiu. Tudo isso foi primeiro o que Alexandre Matos identificou que era necessário de ser feito dentro do Vasco da Gama. Reformular. Primeiro, ajeitar as saídas para depois ajeitar as chegadas. O Paulo Henrique em breve, né, terá. A gente já trata isso como certo, mas isso ainda não foi oficializado. Em breve sairá um anúncio, como também em breve sairá um anúncio do Matheus Cocão, Matheus Carvalho, que foi comprado por 2 milhões de reais pelo Vasco da Gama. Então todas as situações internas do Vasco, tudo isso foi resolvido. Hoje há duas pendências, havia duas pendências, né? A primeira era da renovação contratual de Ramon, e o torcedor vascaíno já estava ficando agoniado, pois as informações que davam, que a gente trazia a vocês, é que já estaria tudo certo internamente, mas, né, nada havia sido oficializado ainda. Isso foi oficializado, então a pendência que havia das duas foi resolvida. E agora a última pendência que resta, se tratando do elenco de 2023, então, ou seja, Matos já ajeitou tudo. Sabe o ano de 2023? O Matos já passou a limpa nesse ano para pensar apenas em 2024, não ficar bagunçado. A casa hoje do Vasco está arrumada. E a única pendência hoje que falta no Vasco da Gama a ser resolvida é a pendência de Bruno Praxedes. De resto, torcedor vascaíno, tudo está solucionado. Qual é a situação do volante? Bruno Praxedes é um atleta que hoje pertence ao Red Bull Bragantino, um jogador jovem de 21 anos de idade, que é considerado uma promessa. Um jogador que ainda tem uma margem, um potencial de crescimento muito grande. Um jogador que a empresa norte-americana, a 777 Partners, que é, né, a dona da SAF do Vasco, gosta de trabalhar, que é um jogador com potencial de revenda. O Vasco de Ramon Dias quer contar com o jogador, mas ao mesmo tempo que Ramon Dias quer contar com o atleta, o Alexandre Matos, que é o diretor executivo, entende que não vale a pena gastar nesse momento 26 milhões de reais pela compra do atleta. Até porque a temporada de Praxedes em 2023 não foi digna de um atleta que custe 26 milhões de reais. Então qual é a situação? O Vasco conversa com o Red Bull Bragantino, o Vasco quer entender a situação do Praxedes, o Vasco quer contar com o atleta para 2024, mas não está em pauta em nenhuma circunstância, em nenhum momento, inclusive o Vasco pensa em gastar 26 milhões de reais por esse jogador. Então hoje o que há entre o Vasco e o Red Bull Bragantino é uma conversa, até mesmo para tentar um novo empréstimo. Não é o desejo do Red Bull Bragantino, mas o Vasco quer tentar renovar o empréstimo desse atleta para ver como será a temporada dele de 2024. Se for boa, aí sim o Vasco pretende gastar 24 milhões de reais pela compra do jogador. Mas por hora não há nenhum pensamento de Alexandre Matos em gastar 26 milhões de reais em Bruno Praxedes. É uma situação que precisa ser resolvida, mas todas as outras já foram solucionadas. E não apenas, né, é claro, se tratando de dentro das 4 linhas de futebol, como também fora das 4 linhas. O Vasco passou por uma grande reformulação que passa pelas mãos de Alexandre Matos. Tivemos aí demitido Paulo Brax, que foi o homem forte do futebol em 2023. O Vasco dispensou Fabiano Luns, que era o coordenador geral do profissional, Gabriel Ferreira, Carlos Brasil da base, Carlos Eduardo Borges da base, Celso Martins, Marcos Antônio Silva, Eduardo Húngaro, Alexandre Falbo, dirigentes e também membros do futebol profissional da base foram demitidos, assessores de imprensa do profissional foram demitidos. Então houve uma grande reformulação sob o comando já de Alexandre Matos. Então o diretor executivo vascaíno ajeitou a casa, já chegou o Rodrigo Pelaipe, que será o supervisor de futebol profissional, Rodrigo Dias, né, para a base também chegou no lugar de Carlos Brasil. Então hoje o Vasco é outro Vasco. De 2023 ficou quase nada. As pendências, nenhuma. A única pendência que falta é a renovação contratual de Bruno Praxedes. E ponto. E aí agora o que acontece? Alexandre Matos poderá pensar de uma forma mais calma para o 24. Ajeitou a casa. Agora é ser agressivo ao mercado. Pendências internas não há mais. E agora, com quase tudo solucionado, o planejamento se volta completamente para as contratações. Vasco, nesse momento, vai em breve anunciar os reforços. A informação que temos a trazer a vocês é que a expectativa interna, inclusive, é que os próximos reforços venham a ser anunciados já nesses próximos dias. Expectativa e até mais do que uma expectativa, mais uma realidade. A gente trouxe, né, o próprio Vasco, deixando isso bem claro através de redes sociais, é que até o dia 6 de janeiro, onde estará acontecendo a reapresentação do elenco, o Vasco da Gama já tem os seus primeiros reforços, também, né, apresentando no CT Moacir Barbosa. O Vasco entende que precisa reforçar todas as posições. Gol, a zaga, a lateral esquerda, a lateral direita
O Vasco não trata como prioridade, não deve chegar nenhum atleta para a posição, que o Puma tem contrato e o Paulo Henrique foi comprado pelo Vasco da Gama, então é a única posição que não receberá reforço, mas gol, a lateral esquerda, a zaga, a volância, os meio-campos, né, as pontas, o ataque, todas as posições terão reforços aí no mercado, né, do mercado para o elenco Cruz Maltino a pedido de Ramon Dias. Então essa é a expectativa, que em breve novos reforços possam chegar ao Vasco da Gama. O Vasco não vai fazer uma reformulação como fez nesse ano de 2023, porque se a gente colocar em números, o Vasco perdeu 30 atletas em comparação com 2022, ou seja, 30 jogadores saíram do Vasco nesse ano e chegaram 25. Então foi uma reformulação muito grande. Até o momento, para 2024, o Vasco perdeu Alex Teixeira, Sebastião, Robson e Gabriel Dias. Apenas 4 jogadores que saíram do Vasco. O Jefferson também está de saída. Inclusive, abrindo uma aspas aqui para falar sobre esse caso Jefferson. Vai retornar ao Atlético Goianiense. O Vasco conseguiu, né, aí a suspensão do empréstimo dele junto ao Clube Goiano. E o Atlético Goianiense o emprestará ao Juventude. Então, são 6 jogadores, né, contando com o Jefferson. O Ivan também em breve será oficializado. Será o 7º atleta. Miranda dificilmente vai ficar, o Zé Vitor dificilmente vai ficar. Então o Vasco vai passar por uma reformulação, mas é diferente do que aconteceu em 23, de perder 30 e contratar 25, a expectativa é que o Vasco perca 10, 12, 13 e contrate 9 a 10 jogadores. Vai ser uma reformulação grande de fato, mas não uma reformulação tão brusca, né, tão dura quanto foi a reformulação desta temporada de 2023. Então, Vascaíno, o que a gente traz a vocês nesse momento é: aguardem, porque em breve um pacotão de reforços chegará à Colina Histórica. Muita novidade, muita informação, fiquem ligados, se inscrevam aí no nosso canal para que vocês não possam perder nada, até porque além, né, do anúncio oficial da renovação contratual de Ramon Dias, o Vasco também nessa parte da tarde de hoje confirmou que a pré-temporada do Vasco será realizada em Punta del Este, no Uruguai. Em breve, mais detalhes aí o próprio Vasco da Gama estará divulgando e a gente trará a vocês. Então, no ano passado, ou aliás, nesse ano, né, a pré-temporada que foi realizada na Flórida, no ano que vem, em Punta del Este. E falando ainda rapidamente sobre reformulação, a informação que tivemos aí nestas últimas horas é que, além do CT Moacir Barbosa, o centro de treinamento também das categorias de base em Duque de Caxias passará por uma reforma. O Pedrinho conseguiu um forte investimento para a base de 3 milhões de reais junto à TIM. E com essa grana que o Vasco recebeu, a estrutura, né, do centro de treinamento das categorias de base estará sendo reformada, aproveitando esse período que a garotada estará na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, Vascaíno, essas foram as informações. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. E é claro, à noite, por volta de 8 horas, 8h30, estaremos aqui com o nosso Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.